que um dos motivos que levou Trump a atacar o Irã foi a percepção de sucesso da operação militar na Venezuela no dia Tá. 3 de janeiro, que foi, do ponto de vista militar, muito impressionante. Um comando que havia treinado por meses construindo o Palácio Presidencial venezuelano no interior dos Estados Unidos, treinando centenas de vezes aquela operação para tirar o Maduro, sem perder um só soldado americano. Aquilo, é preciso reconhecer, é algo que nenhum outro país do mundo é capaz de fazer. Morreram uma série de soldados venezuelanos, cubanos, alguns civis também. E aquilo foi celebrado na Casa Branca. E o Trump realmente pensa sobre isso como um grande legado, Aham. né, de transformar a Venezuela num país totalmente alinhado e submisso aos Estados Unidos. Que vale lembrar, a Venezuela foi um grande aliado russo-chinês Aham. e um dos principais adversários dos Estados Unidos. Aí o Trump vai lá, basicamente sequestra o presidente, traz ele para os Estados Unidos e pressiona a vice-presidente, sem se interferir no sistema político, a ser a principal aliada dos Estados Unidos, que precisa ligar para Washington antes de tomar qualquer decisão. Inclusive, recentemente foi pressionada a trocar o ministro da Defesa. E aí, uma vez que recebeu a aprovação de Washington, ela de fato fez essa movimentação. Então a gente lá tem hoje um Aham. chavismo pró-americano que, a curto prazo, traz uma vantagem estratégica grande aos Estados Unidos. Eu acho que a longo prazo vai ser ruim porque a retórica, vão pegar o petróleo da Venezuela, Aham. etc., sem ajudar a população venezuelana, que obviamente não vai mudar absolutamente nada, sem ajudar a democratizar, vai plantar os sementes de um novo Hugo Chávez, que vai, em algum momento, pode ser daqui a 3, 5, 10 anos, emergir e dizer: o pessoal, eles estão roubando a gente. E meio que tá certo, Aham. entendeu? Então, Aham. assim, é um longo ciclo Cuba igual. Os Estados Unidos vão repetir o modelo venezuelano em Cuba, provavelmente sem ação militar, sem um tiro, pressionar Cuba a trocar o presidente, meio que instalar um- uma pessoa dependente de Washington, e aí Cuba vira um aliado dos Estados Unidos. Isso já aconteceu no passado. Na verdade, quando os Estados Unidos expulsaram a Espanha de Cuba em 1899, Aham. Cuba nasceu como república totalmente dependente dos Estados Unidos. E aí virou meio que uma ilha de diversão assim de férias da elite americana que ia lá, dominava a população local, e em algum momento, depois de muita instabilidade e presença militar americana, o Fulgêncio Batista deu um golpe nos anos 50, com apoio dos Estados Unidos. E aí, durante os anos 50, a Revolução Cubana surgiu com a promessa de expulsar os americanos, Aham. a partir dessa experiência de opressão. Então, se o que me parece o cenário mais plausível, os Estados Unidos fizerem agora o mesmo novamente em Cuba, é impor um regime que, na visão da população, não tem legitimidade popular, pode até trazer a curto prazo algumas vantagens, porque o sistema político cubano também é totalmente fracassado. Isso, em algum momento, vai produzir o próximo Fidel Castro, Uhum. que vai mobilizar a população cubana para expulsar os americanos. Então a gente está vendo esses ciclos. Agora, a curto prazo, a minha expectativa é que o presidente cubano não estará mais no poder justamente para as eleições de meio mandato nos Estados Unidos, para que o Trump possa apresentar não só a Venezuela, mas também Cuba como um grande sucesso da política externa dos primeiros 2 anos de seu mandato. Aham. Agora, impulsionado e incentivado por essa sensação de vitória fácil, o Trump lançou um ataque contra o Irã, acreditando que seria possível repetir algo desse tipo num país que é muito diferente e que há décadas é, busca o seu status como grande adversário dos Estados Unidos como sua principal razão de ser, e que tem uma capacidade militar muito superior, e que tem 90 milhões de pessoas e um território vasto, e que não se rendeu. E a expectativa em Washington foi de que o Irã se renderia ao ver milhares e milhares de tropas americanas acumuladas perto do Irã.
eles ficaram genuinamente surpresos, porque o regime está totalmente fragilizado. Teve grandes manifestações ao longo dos últimos anos. É um regime cuja ideologia não convence mais a população mais jovem, é muito repressivo. Aham. Diferentemente de outros países no Oriente Médio, o Irã não conseguiu articular uma visão sobre o futuro. Por exemplo, a Arábia Saudita, apesar de ser um regime totalmente repressivo, autoritário, que, enfim, naquele caso famoso, matou um jornalista que Aham. trouxe ele para dentro do consulado da Arábia Saudita em Istambul e o matou porque é um crítico ao regime. Então, eu não estou aqui defendendo a Arábia Saudita, mas ela tem uma visão sobre o futuro, Aham. construindo aquelas novas cidades, querendo trazer Copa do Mundo no futuro. Tudo isso faz parte de um processo de renovação de vários países do Oriente Médio, inclusive a Arábia Saudita. O Irã não tem isso. O Supremo Líder tinha 86 anos e, em janeiro, houve uma grande onda de manifestações e o regime matou dezenas de milhares de pessoas nas ruas. Então, o regime perto do colapso, tipo União Soviética no final dos anos 80. Aham. Aham. E aí o Trump achou que é só dar um empurrão final para as pessoas se levantarem novamente e ele poderia participar dessa grande vitória de ter encerrado esse ciclo do Irã ser um grande adversário dos Estados Unidos. Aham. Só que o que aconteceu foi que, ao ser atacado por um inimigo externo, justamente junto com Israel, que são os dois países constantemente demonizados no discurso iraniano. Eu estive no Irã anos atrás É. e, cara, cada semana tem uma grande manifestações com placas assim, morte à América, morte a Israel. Então, assim, para eles, foi sonho de consumo. Então, eles conseguiram. Porque o grande líder de 86 anos foi morto no primeiro Aham. dia, virou mártir, que estava morrendo de qualquer jeito. E como isso aconteceu em meio de uma negociação com os Estados Unidos, o regime conseguiu marginalizar os moderados que defendiam uma negociação com os Estados Unidos, porque o ataque foi uma prova contundente de que não adianta negociar com os Estados Unidos. Sendo o Khamenei, inclusive, um desses moderados, não é? Ele não era. Como é que a população via o Khamenei? Eu sei que tava tendo esse. Tinha problemas com o regime e tal, mas sendo como líder do Irã, ele poderia ser considerado um cara, por exemplo, mais conservador ou É, menos assim, conservador? o filho, que agora aparentemente é o sucessor dele, é Aham. muito mais radical. Ou Tá. seja, por padrões, no contexto iraniano, o Khamenei, apesar de ter uma retórica bastante radical, não fazia parte da ala mais radical. Inclusive, ele construiu um regime que incluía militares, a Guarda Revolucionária, mas também civis, que vários lideravam negociações com os Estados Unidos, que buscavam, de alguma forma, chegar em possíveis soluções. Aham. E o Khamenei também acabou não avançando e não finalizando o programa nuclear ao ponto de ter uma arma nuclear. Uhum. Então, certamente, hoje o regime é muito mais radicalizado. E aí, a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã pode meio que ser uma salvação de um regime que havia perdido qualquer legitimidade, que fala assim dos conceitos de 79, da revolução, que para um jovem iraniano não quer dizer absolutamente nada. Que vê esses caras velhos lá impondo regras que são terríveis para as mulheres do Irã, etc. E que agora tem uma nova fonte de Uhum. legitimidade, que é se defender contra o grande Satã, que são os Estados Uhum. Unidos e Israel. O mesmo aconteceu em 1980, quando a Revolução Iraniana, que derrubou o Shah, que era aliado dos Estados Unidos, aconteceu em 79. Aí, em 80, o Saddam Hussein invadiu o Irã, achando que as divisões internas permitiriam dar aquele empurrão final Uhum. para dominar uma parte do Irã. E o mesmo aconteceu, que graças à guerra, os radicais conseguiram se impor, eliminar toda a oposição interna. E aquela guerra foi sangrenta, de vários anos, morreram dezenas de milhares de pessoas, e aquilo foi tipo um mito fundador de que a República Islâmica seria capaz de defender uma civilização antiguíssima, assim, Uhum. muito orgulhosa, né? Então, por incrível que pareça, o ataque americano
israelense contra o Irã deu ao regime, que estava muito fragilizado, uma nova fonte de legitimidade. E bombardeios contra países, sobretudo desse tamanho que a gente está vendo agora, sempre atingem um monte de gente inocente. Então, se você odiava o regime, você talvez nos primeiros dias ficou feliz com a invasão. Eu moro em Washington e no dia da invasão houve celebrações nas ruas de Washington, porque lá mora uma parte significativa da diáspora iraniana, que achou legal, ele vai libertar o Irã. Do mesmo jeito que a diáspora venezuelana inicialmente celebrava o ataque de Trump contra o sequestro de Maduro, acreditando que aquilo levaria a uma democratização, porque existe até uma liderança democraticamente legítima que venceu o pleito, que está no exílio nos Estados Unidos. Só que o Trump falou, eu não quero me meter nisso, eu quero ter uma pessoa que eu consigo controlar. E o Trump tem uma preferência clara por lidar com líderes autoritários que têm maior manobra e que não se importam a curto prazo tanto com a opinião pública como um líder democraticamente eleito. Então, ao passar do tempo, eu encontro com integrantes da diáspora iraniana todas as semanas, muitos moram no mesmo bairro que eu moro, e aí você via que com o passar dos dias, aquele apoio à intervenção diminuía, porque eles chegaram a conhecer alguém que morreu, talvez uma escola foi bombardeada, agora bombardearam uma universidade. E assim, sem entrar no mérito, os americanos vão dizer, mas tinha uma unidade militar dentro da universidade. Mas assim, bombardeio em massa, eles atingiram 50 mil alvos, 10 mil alvos no país inteiro, não tem jeito. Você acaba fomentando o nacionalismo. E mesmo a galera que ficou feliz com aquilo, agora está assim, se sentindo, poxa, eles não só estão numa guerra contra o regime, eles estão numa guerra contra a gente. Inclusive porque foram atingidos refinarias, teve chuva ácida, teve chuva de petróleo durante alguns dias no início da guerra inteira, ou seja, caía chuva preta e você via assim, era petróleo caindo. Aquilo pode causar para crianças impactos de longuíssimo prazo para a saúde, é muito impactante para a população. Então essa situação acaba fortalecendo, por enquanto, o regime.